Olá pessoal, queridos amigos e amigas, sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos aqui mais uma vez para fazermos as nossas reflexões com o Livro dos Espíritos. Nós fazemos parte da SECA, Comunidade Espírita Caminheiros do Amor, e o nosso endereço é Rua Arnaldo Magnicaro, número 1370, bairro Campo Grande, Zona Sul da cidade de São Paulo. Eu quero agradecer a todos vocês que nos acompanham, amigos queridos. Agradeço também a oportunidade de estar aqui mais uma vez, a SECA. Agradeço pelos esclarecimentos trazidos pelos nossos irmãos palestrantes e agradeço a você que está chegando agora pela primeira vez. Você não precisa ser espírita para refletir junto conosco. Vamos alimentar a nossa alma com os esclarecimentos trazidos pela doutrina espírita. As questões que Allan Kardec faz à espiritualidade elevada são questões existenciais, filosóficas, que são inerentes à vida de todos nós, independente de nossas crenças, de nossas religiões ou de nós não acreditarmos em nada, apesar do nosso ceticismo. Todos aqui são muito bem-vindos. E o nosso tema de hoje está no livro 2º, continuando com o capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo. Nós vamos falar hoje sobre resistindo às más influências, é o nosso tema. Mas, primeiramente, vamos para a nossa prece. Então eu peço a você que procure aí um cantinho confortável para que você possa focar com bastante atenção nas questões que Kardec traz esta semana para nós. Coloque todas as suas preocupações nas mãos de Jesus, nosso Mestre. Vamos acalmando a nossa mente, serenando os nossos corações, que Jesus, nosso Mestre, possa abençoar essas nossas reflexões, que elas possam nos trazer muita paz, muito equilíbrio e renovar em nós a nossa esperança, a nossa fé e o nosso bom ânimo. E que Ele abençoe também os nossos bons propósitos nesta busca, nesta reforma íntima que fazemos para a melhoria de nós mesmos, para nos tornarmos pessoas melhores e praticarmos cada vez mais os ensinamentos do Mestre. Então vamos primeiramente fazer as nossas vibrações, que são doações de energia em favor dos nossos irmãos através do pensamento. Vamos pedir pela paz do mundo, pela conservação do meio ambiente, da natureza
do nosso planeta Terra, por todos os enfermos do corpo e da alma, pelos espíritos sofredores, por nossos familiares e amigos, que as falanges do Mestre Jesus, os espíritos benfeitores, possam visitar as nossas casas, nos trazendo o amparo e a paz que tanto necessitamos. Pedimos também pelas vítimas da violência, pelos nossos irmãos refugiados, pelos moradores de rua, que a divina providência possa amparar a todos. E vamos orar a prece que Jesus nos ensinou, pelas suas intenções. Seja objetivo, seja objetiva. Vamos orar com muita fé pelas suas necessidades. Procure sempre agradecer e não apenas pedir. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. E agora nós vamos para a nossa primeira pergunta, que é a pergunta 467. Lembrando que o tema de hoje é resistindo às más influências pelos espíritos. Nós temos tanto medo, né, dos espíritos imperfeitos, mas nós esquecemos que somos nós mesmos que entramos em sintonia com eles. Somos nós mesmos que permitimos que eles façam parte da nossa vida, que entrem nas nossas casas, no nosso ambiente de trabalho, que nos acompanhem. Como que isso acontece? Como assim? Como que nós permitimos que eles sejam a nossa companhia? Isso acontece por causa dos nossos pensamentos, do nosso padrão de pensamentos. Isso acontece por causa dos nossos desejos desequilibrados, por causa das nossas paixões terrenas, né? E aí esses desejos equivocados, esses nossos comportamentos equivocados fazem com que esses irmãos sejam atraídos, trazidos para perto de nós. Eles habitam a nossa casa física, a nossa mente, e assim nós ficamos na mesma sintonia que eles, na mesma frequência vibratória, né? Então é como se fosse aquela estação de rádio. Nós gostamos de ficar ouvir aquela rádio
e estamos ali no mesmo padrão vibratório. Sendo assim, cabe a nós, de posse do nosso livre arbítrio, a mudança. Como que nós podemos mudar essa sintonia que tanto nos prejudica? Através da prece, o poder da prece, a eficácia da prece, aquela conversa sincera, né? Aquele desejo sincero de mudar, de sermos melhores, é aquela busca abençoada pela melhor versão de nós mesmos. Nós sabemos das nossas fraquezas. Se não sabemos, vamos orar, vamos silenciar, buscar ali um momento de reflexão, de silêncio, conversar com o nosso mentor, que é o nosso anjo da guarda, trazer ele para perto de nós, para que ele possa nos intuir e reparar. Temos que ter um desejo sincero e assim nós vamos melhorando a nossa vida e a vida daquelas pessoas que convivem conosco. Nós chamamos, no Espiritismo, nós chamamos essa mudança de pensamento e de sintonia, nós chamamos de reforma íntima. A reforma íntima, o que é? É essa busca pela melhoria de nós mesmos, é uma busca incessante. Nós vamos sempre ter como exemplo o nosso Divino Mestre Jesus. Então, seguimos o seu exemplo e o mais importante é colocar em prática, é a prática do amor e da caridade. É pagar o mal com o bem, quando somos ofendidos, quando somos prejudicados. É perdoar e ter a coragem de pedir perdão. É relevar, é orar e trabalhar sempre. E quando os espíritos imperfeitos que nós atraímos para a nossa vida, nós não devemos temê-los, porque são infelizes, são espíritos imperfeitos, são espíritos sofredores. Nós temos muito medo dos encarnados, daquelas pessoas que são os nossos desafetos, que a gente sabe que elas não simpatizam conosco, que muitas vezes nos prejudicam, que têm inveja de nós. Nós temos muito medo da inveja, do olho gordo, mas o olho gordo, a inveja, ela só acontece quando nós damos poder a esses irmãos para nos prejudicar. Quando nós mudamos para um patamar mais elevado, para uma sintonia mais elevada, sintonizados com os espíritos benfeitores, com Jesus, com os nossos mentores, nada pode nos prejudicar, a não ser que Deus assim o queira, o permita, para que tenhamos deste infortúnio um aprendizado. A vida é um aprendizado constante. Então, esses irmãos que são imperfeitos, esses maus espíritos, não devemos temê-los, mas sim ter compaixão
por eles, né? Orar por eles, tanto pelos encarnados quanto pelos desencarnados. Agora, é importante que façamos uma distinção, porque os irmãos desencarnados, aqueles que nos acompanham, porque vivemos em meio a uma nuvem de pensamentos, a uma nuvem de espíritos, nós devemos ter maior cuidado para com eles e para com o nosso pensamento, para que sintonizemos apenas com os bons espíritos, porque os desencarnados, eles têm todo o tempo do mundo para nos atazanar. Eles não precisam mais trabalhar para a sua sobrevivência, eles estão lá na erraticidade, no plano espiritual, em outra dimensão, e o tempo para eles também é diferente, bem diferente do nosso tempo terreno. Então, eles têm todo o tempo do mundo e do universo para nos acompanhar, interferir na nossa vida e nos prejudicar. Então, assim, vamos para a nossa primeira questão, que é a 467. Pode o homem se afastar da influência dos espíritos que o incitam ao mal? Então, é como eu disse, nós temos muito medo dos espíritos imperfeitos, dos maus, mas esquecemos que somos nós que entramos em sintonia com eles, conforme o nosso livre arbítrio. Então, a resposta é sim, porque eles só se ligam aos que os solicitam por seus desejos ou os atraem por seus pensamentos. Então, o pensamento é tudo, o pensamento é força, é energia e exige de nós a atenção e o cuidado constante. Questão 468. Os espíritos cuja influência é repelida pela vontade do homem, da pessoa, renunciam às suas tentativas? Então, se nós estamos ali firmes e não aceitamos, não acatamos essas más influências, será que eles desistem? Vamos à resposta. Que queres que eles façam? Quando nada têm a fazer, abandonam o campo. Não obstante, espreitam um momento favorável, como o gato espreita o rato. Então, eles ficam só de olho nas nossas recaídas. E como que nós temos essas recaídas? Através das nossas tentações. Então, eu vou dar aqui um exemplo. Vamos supor que uma pessoa que tenha te prejudicado, que tenha te magoado, ela acabe vivendo um momento de grande aflição, que aconteça uma desgraça com essa pessoa. Nós devemos fazer o que em relação a ela? Nós devemos orar por ela, ter compaixão por ela. Agora, se em vez disso eu me comprazo, eu fico feliz
com a desgraça dela, aí eu estou tendo uma recaída e volto a ficar na mesma sintonia, igual a esses espíritos. É uma regressão. Continuando, pergunta 469. Kardec questiona: por que meio se pode neutralizar a influência dos maus espíritos? Como é que a gente pode se proteger dos maus espíritos, tanto os encarnados como os desencarnados? Resposta: fazendo o bem e colocando toda a vossa confiança em Deus, repelis a influência dos espíritos inferiores e destruís o império que desejam ter sobre vós. Guardai-vos de escutar as sugestões dos espíritos que suscitem em vós os maus pensamentos, que insuflam a discórdia e excitam em vós todas as más paixões. Desconfiai, sobretudo, dos que exaltam o vosso orgulho, porque eles vos atacam na vossa fraqueza. Eis porque Jesus vos faz dizer na oração dominical: Senhor, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, principalmente do mal que ainda habita em nós. O nosso orgulho faz com que a gente entre num desequilíbrio que sintoniza com esses irmãos imperfeitos, e assim nós damos poder a eles de nos prejudicarem. O orgulho faz com que a gente faça todo tipo de escolhas equivocadas na nossa vida. Outra coisa muito importante para a gente manter a boa sintonia com Deus, nosso Pai, e com o Evangelho de Jesus é realizar o Evangelho no lar uma vez por semana. Você pode seguir o calendário da Casa Espírita ou pode fazê-lo por conta própria. O importante é que seja frequente, escolha o horário e o dia que for mais favorável aí, de acordo com a sua agenda. É uma verdadeira faxina, uma limpeza que a gente promove no nosso coração e no ambiente da nossa casa. O nosso querido irmão Devanir sempre nos lembra da importância de realizarmos o Evangelho no lar. E agora vamos para a nossa última questão, que é a questão 470. Kardec pergunta: os espíritos que procuram induzir-nos ao mal e que assim põem à prova nossa firmeza no bem, recebem a missão de o fazer, e se é uma missão que eles cumprem, terão responsabilidade nisso? Então, a resposta é: nenhum espírito recebe a missão de fazer o mal. Quando ele o faz, é pela sua própria vontade e, consequentemente, terá de sofrer as consequências. Por quê? Porque são espíritos sofredores, infelizes, e ninguém pratica o mal sem sofrer as consequências. Continuando,
Deus pode deixá-lo fazer para nos provar, mas jamais o ordena, e cabe a vós repeli-lo. Então, Deus é o nosso Pai de amor e de misericórdia. Deus não criou ninguém para ser feliz, para ser infeliz, para ser um criminoso, um assassino. Todos nós fomos criados simples e ignorantes. A partir deste momento, cada um vai fazendo as suas escolhas através das diversas reencarnações. Quanto maior for o nosso discernimento entre o mal e o bem, quanto maior for as nossas escolhas assertivas, mais evoluímos espiritualmente, maior é o nosso progresso. Todos nós estamos fadados ao progresso e à perfeição que vai nos aproximar cada vez mais de Deus. Agora, Deus nos ama tanto e tanto nos respeita que nos deu o nosso livre arbítrio. A escolha é minha, a escolha é sua. Agora, quando Deus permite que algum desses irmãos nos prejudiquem, é para o nosso aprendizado. E é aprendizado que vai fazer com que nós continuemos a progredir. É claro que só aprende aquele que quer, de acordo com o seu livre arbítrio. Então é por isso que nós precisamos ter perseverança no bem, cuidar do nosso pensamento diariamente, é o orai e vigiai e trabalhar. Trabalhar não só o trabalho remunerado, porque a mente vazia, a mente ociosa é porta de entrada de muitos casos de obsessões. Então, além do trabalho remunerado, vamos para a prática no bem, vamos para dar essa contribuição nossa para a melhoria, não só de nós mesmos, mas para a melhoria do nosso mundo. Que assim seja. Mais uma vez agradeço a sua companhia e assim vamos encerrando o estudo desta semana. Eu desejo a você muita paz e muita alegria. Que Deus abençoe a você e a sua família. Um forte abraço.